Boa noite, Sport TV News no ar. As principais notícias do esporte você acompanha agora. Pete Sampras está fora de Roland Garros. Havia um paraguaio no meio da quadra. A goleada das 1001 noites. Noruega 6, Arábia 0. E o goleiro da Escócia pediu o boné antes da festa começar. O Brasil treina, Romário descansa e Ronaldo faz gol. Dois jogadores se despedem da Copa do Mundo antes mesmo dela começar. O meio-campo Mark Fowl, um dos destaques da seleção de Camarões, deu azar. Quebrou a perna e deve ficar alguns meses longe da bola. E o goleiro da Escócia, Andy Goran, decidiu encerrar a carreira na seleção por causa de uma fofoca. O goleiro decidiu largar a seleção e pegar um avião de volta para casa depois que um jornal escocês publicou uma reportagem sobre um suposto romance entre ele e uma mulher que reclama ter sido pressionada a fazer um aborto. A decisão de Goran, que negou a história, pegou de surpresa o técnico Greg Brown. Ele efetivou Jonathan Gold como titular e chamou um outro goleiro para a excursão que a seleção escocesa faz aos Estados Unidos. Gold lamentou a saída de Goran, mas garantiu que está pronto para a Copa. Mais preocupado que o técnico escocês está o técnico de Camarões, o francês Claude Leroy. O meio-campo Mark foi um dos melhores jogadores do time, quebrou a perna durante um treinamento em Norcia, na Itália, onde Camarões se prepara para a Copa. Com o jogador fora do Mundial, Leroy vai ter que reformular todo o esquema tático da seleção. Mas os primeiros resultados, ao que tudo indica, foram positivos. O time conseguiu empatar com a Holanda em amistoso nesta quarta-feira em Amsterdã. Quarta-feira de muitos amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Holanda e Alemanha decepcionaram. O México foi goleado. Inglaterra e França venceram. Quem também ganhou foi a Áustria, que não vinha se apresentando bem. Depois de perder para a Hungria e Estados Unidos em casa, a seleção austríaca precisava de uma vitória para evitar a crise. O primeiro gol saiu de um rebote no cruzamento. Cerny, de fora da área, marcou. No segundo gol, passe de Herzog para Vettel aumentar. 2-0 Áustria. O gol da Tunísia saiu de um erro incrível do goleiro Wolfart, que bateu cabeça com o zagueiro Pfeifenberger. Badra completou para o gol vazio. Final, Áustria 2, Tunísia 1. O amistoso contra a Finlândia marcou a volta de Lothar Matthäus à seleção alemã. Mas o capitão do tricampeonato, aos 37 anos, não conseguiu ajudar a Alemanha na reestreia. No final, 0-0. Veja agora os resultados dos amistosos. Os adversários do Brasil na terceira partida da Copa do Mundo enfrentaram a Arábia Saudita do técnico Carlos Alberto Parreira na cidade de Molde, na Noruega. O destaque da partida foi o atacante Solskjaer. A pressão da Noruega resultou no pênalti duvidoso do goleiro Alde Ea em Solskjaer. O árbitro dinamarquês Knud Erik Fischer expulsou o goleiro Alde Ea por ser o último homem, como manda a determinação da FIFA. Rekdal deslocou o goleiro reserva Al Sakdi e fez 1-0 Noruega. Mesmo com 10, a seleção de Parreira resistiu quanto pôde. Solskjaer matou no peito e de primeira fez Noruega 2-0. Logo depois, Alkleiwi fez uma falta violenta em Solskjaer e foi expulso. 11-9 ficou mais fácil para os noruegueses. O mesmo Solskjaer, bem colocado e de cabeça, marcou 3-0. No segundo tempo e em ritmo de treino, a Noruega marcou 3 gols em 6 minutos. Ostentad, entre os zagueiros, encobriu o goleiro e fez o quarto. O centroavante André Flo, bem conhecido da defesa brasileira, fez 5-0 de cabeça. Strand, também de cabeça, fechou o placar. Noruega 6, Arábia Saudita 0. Daqui a pouco, outras notícias da Copa do Mundo. Uma aula diferente e bem radical fez a festa da garotada numa escola pública de Honório Gurgel, subúrbio carioca. E o que não faltou foi atenção às lições do velho mestre. Sala de aula, olhos atentos, todos os alunos sentados prestando muita atenção na matéria. Seria uma aula de matemática ou português? Quem sabe ciência? Não, na verdade essa não é uma palestra tradicional. Tá certo que o professor é bem conhecido, mas normalmente ele é visto nas praias, pegando onda. É o Rico de Souza. E o tema de hoje não poderia ser outro, senão o surf. Vão ser ao todo 30 palestras como essa durante 4 meses. As escolas escolhidas foram as do subúrbio do Rio, as das áreas mais carentes.
O professor Rico de Souza, veterano do surf carioca, ensina de tudo. Falo também um pouco sobre a nossa cultura e falo sobre o Havaí, as ondas grandes, a economia, a indústria do turismo. Eu falo sobre a agricultura do Havaí. Então, as crianças também estão aprendendo sem perceber que estão aprendendo. Eles estão recebendo informações importantes que fazem parte até do estudo, né? Mas o assunto mais importante dessa aula é mesmo o surf. Como entrar no mar, remar, subir na prancha, até surfar a onda. Rico também dá dicas para quem quer comprar ou fazer uma prancha. E faz questão de lembrar os surfistas bem-sucedidos, como o americano Kelly Slater, que tem um contrato de 5 milhões de dólares. Um exemplo para mostrar que o surf também pode ser, além de muito divertido, uma profissão. Rico leva para a sala um salva-vidas. É ele quem dá dicas sobre as áreas mais perigosas nas praias. Mas a parte preferida da aula é outra. Os slides. Os slides que estava passando ali. Nos slides, surfistas famosos nos melhores lugares para surfar em todo o mundo. E no fim da aula, os alunos mostraram que aprenderam a matéria direitinho. O que é um tubo? Tubo é a inclinação da água, assim, ó. Faz assim. Tubo é quando uma onda está se quebrando e é a pontuação máxima dos jurados. A seguir, a segunda vitória do basquete feminino do Brasil no Mundial. E veja também como um paraguaio mandou para casa o número 1 do tênis mundial. Esse paraguaio é do bom. A seleção brasileira defendendo o título em busca do bicampeonato. Ao vivo, direto da Alemanha. Mundial Feminino de Basquete. Brasil e Hungria, ao vivo. Nesta quinta, 1 da tarde, no Sport TV. O canal campeão. Mais uma vitória brasileira em Roland Garros. Hoje foi a vez de Fernando Meligeni vencer o americano Vincent Spadea. 3-0 em 7-6, 7-6 e 6-3. Na próxima fase, Meligeni vai enfrentar o australiano Todd Woodbridge, que eliminou o francês Guilherme Raoult. E hoje foi mais um dia de surpresas nas quadras de Paris. O americano Pete Sampras, que o diga, tinha uma zebra paraguaia no caminho dele. Ramon Delgado, esse é o nome do paraguaio, número 97 da ATP, que arrasou o Pete Sampras. Ramon mostrou um jogo de alto nível, sem tremer, frente ao número 1 do mundo. No final, 3-0 para Delgado, passeagem 7-6, 6-3 e 6-4. Fim do caminho para Sampras, que ainda não tem um título no saibro do Aberto da França. Quem gostou da derrota de Sampras foi Marcelo Rios, que pode se tornar o número 1 se chegar às semifinais do torneio. Hoje, Rios venceu o espanhol Emílio Álvares, 6-4, 6-2 e 6-2. Veja agora outros resultados da rodada. No feminino, a favorita Martina Hingis está determinada em busca do título inédito em Roland Garros. Mais uma vitória. Hingis passou pela alemã Mike Babel por 2-0, 6-1 e 6-2. A americana Venus Williams também não teve dificuldades e venceu a japonesa Ai Sugiyama por 6-0 e 6-2. Direto de Paris, Dácio Campos analisa a eliminação de Pete Sampras e a vitória de Meligeni. A chuva atrapalhou e atrapalhou muito o dia de jogos aqui em Roland Garros e a maioria dos jogos tiveram que ser cancelados para amanhã. Mesmo assim, usando muito bem a chuva, o Meligeni conseguiu ganhar por 3-0 do americano Spadia. Ou seja, ele perdeu o primeiro set, choveu, ele voltou, ganhou. A mesma coisa aconteceu no segundo set. E no terceiro set, o americano Bravo, em função dessas paradas, acabou facilitando as coisas para o brasileiro.
Por outro lado, a bola lenta e o excessivo barro em função das águas fizeram com que o Sampras não conseguisse encarar o paraguaio Delgado e perdeu na segunda rodada, sendo a maior zebra do dia. Dácio Campos, de Paris, especial para o Sport TV News. O campeão de Roland Garros, Gustavo Kirten, volta à quadra amanhã contra a sensação russa Marat Safin, de apenas 18 anos. Na disputa da rodada de abertura do torneio de duplas, um jogo brasileiríssimo. Guga e Meligeni eliminaram Nelson Aerts e André Sá por 2-0, 6-3 e 6-2. O Brasil venceu hoje a Eslováquia, vice-campeã europeia no Campeonato Mundial de Basquete Feminino, e lidera o Grupo D. A Eslováquia mexia bem a bola no ataque e conseguia cestas fáceis. Mas foi um primeiro tempo truncado que terminou com o Brasil perdendo de 38-36. A Eslováquia voltou melhor e abriu 6 pontos de vantagem sobre o Brasil. O jogo teve muitas faltas e os dois times erravam muito em quadra. A Alessandra deu a primeira vantagem brasileira no segundo tempo, quando faltava cerca de 9 minutos de jogo. 50-49. As duas seleções se revezaram na frente do placar até Janete, cestinha do jogo com 19 pontos, acertar essa cesta. 60-58 para o Brasil, que não perdeu mais a vantagem. Final, Brasil 66 e Eslováquia 60. Amanhã o Brasil, líder do Grupo D, enfrenta a Hungria. Veja agora os resultados dos outros jogos de hoje e como está a classificação. O Brasil mostrou progressos na vitória diante da Eslováquia. A defesa melhorou bastante em relação ao jogo de estreia. Prova disso é que sofreu apenas 22 pontos no segundo tempo. Paula também deu mostras de que está reencontrando seu verdadeiro basquetebol. Anotou 10 pontos no jogo, acertando 2 bolas de 3. Pouco ainda, perto do que ela pode fazer, mas bem melhor do que os 4 míseros pontinhos marcados diante da Coreia. Mas mesmo vencendo, o técnico Barbosa tem de se preocupar com 2 fundamentos. O rebote, dessa vez o time foi dominado. E os lances livres. O Brasil errou 11 em 27. Poderiam ter feito falta no final da partida, mas ainda é tempo de corrigi-los. NHL, tudo igual na final da Conferência Oeste. O Dallas Stars derrotou o Detroit Red Wings e empatou a série por 1-1. Bob Bassen fez 1-0 para o Dallas logo aos 6 minutos de jogo. Foi o primeiro gol dele nos playoffs. Greg Adams marcou o segundo num chute forte que passou entre as pernas do goleiro Chris Osgood. Detroit reagiu 2 minutos depois. Gol de Vyacheslav Kozlov, quinto dele nos playoffs. Com o 2-1 para o Dallas, o jogo ficou violento. Steve Yzerman deu uma tacada em Darren Hatcher numa disputa e Osgood derrubou Pat Verbeek. Detroit deu 10 chutes a gol no terceiro período, mas Eddie Belfort defendeu todos. Nos segundos finais de jogo, Detroit trocou o goleiro por mais um jogador de linha. Mas quem marcou foi Guy Carbonneau dos Stars. Final, Dallas 3, Detroit 1. Hoje foi dia de esportes em São Paulo. No Challenge Day, o desafio é fazer o maior número possível de pessoas praticar algum esporte, nem que fosse por alguns míseros minutinhos. A ginástica da sobrevivência na maior cidade da América Latina movimenta milhões todos os dias. Mas um dia, isso tem que parar. Suar por algo diferente. Hoje é o Challenge Day. A ideia é mobilizar o maior número de pessoas para fazer qualquer atividade física por alguns minutos. 147 cidades de vários países participam simultaneamente do desafio. Quem está acima do peso passa por um exame que mistura fios e muita conversa. Apenas a gordura, quase 4 quilos acima do que seria correto para você. Pensa em emagrecer esses 4 quilos, Cíntia? Não, vou me pesar direito na balança para ter a noção certa e tá bom. Não vai emagrecer? Por quê? Ah, dá trabalho, você faz dieta, você engorda tudo de novo depois. Não adianta.
A informação, acho que é o primeiro ponto, né? Você sabendo que está acima do peso, como assim de falar, não vou fazer nada, né? Bom, ela tem a consciência disso, né? Agora, o quanto ela vai procurar para fazer, aí já é um problema dela. Aqueles que evitam correr risco. Tô meio cansado. Aí vou tentar subir ali, não chego nem na metade. Os molequinhos estão com mais disposição do que eu. Já, mas tem medo. Essa história de desafio, 15 minutos de atividade física contínua é tão fácil que eu resolvi desafiar aqui a Fernanda para subir comigo essa parede. Topa? Topo. Nosso salão não está tão bem assim. A seguir, na Copa do Mundo, você vai ver como está o Chile de Zamorano e Salas e o primeiro treino coletivo da seleção brasileira. Entrando nos eixos. Sport TV, em nome da paixão pelo futebol, o canal campeão da Copa. A Copa está chegando e as atenções do mundo da bola estão na França, mas por aqui o futebol não para. O Flamengo apresentou hoje um novo reforço para o Campeonato Brasileiro de 98. O 100º jogador a ser negociado na gestão Kleber Leite foi Palhinha. A transação do jogador com o Grêmio trouxe de volta ao futebol carioca o meio-campo Beto, que se apresentou ao Flamengo nesta quarta-feira. E mal chegou, já pôde sentir o peso de vestir a camisa rubro-negra. Qual o horário de treino que deram pro senhor, cavaleiro? 3 horas, mas não deu. Ah, não deu, mas vai ter que dar, tá? Tranquilo. Vai lá. Sem se intimidar com a bronca, Beto participou do segundo tempo do jogo-treino contra o Volta Redonda. Enquanto os outros reforços não chegam, Joel vai fazendo testes com os reservas e aposta todas as fichas no estreante. Nós já conhecemos o jogador é um jogador que para o Flamengo vai ser muito bom, um jogador rápido, um jogador que chega no gol, um jogador que marca dentro do seu setor, campeão brasileiro, quer dizer, o jogador é um jogador de grande qualidade. Depois de se consagrar no Botafogo, Beto foi para o Napoli e voltou ao Brasil para jogar pelo Grêmio, onde não conseguiu repetir a atuação de 95. Mas o jogador acredita nos bons ares do futebol carioca. Acho que o meu sonho foi sempre usar a camisa do Flamengo. E agora usando, espero poder dar o máximo com o grupo e ajudar o Flamengo com vitórias. Tá chegando, faltam 14 dias para a Copa do Mundo. As seleções estão treinando e os torcedores comprando. A loja oficial da Copa do Mundo é parada obrigatória para quem está em Paris. A loja oficial é o paraíso para aqueles que querem uma lembrancinha da Copa do Mundo. O mascote Futix está por todo lugar. Bichinhos de pelúcia, gravatas, coleiras para cachorros e roupas para bebês. Para quem se protege contra a AIDS ou não quer filhos agora, tem até a camisinha oficial. Os que entendem de futebol podem provar o conhecimento em jogos de mesa. A loja tem de tudo um pouco e está vendendo bem. Quem entra costuma gastar cerca de $60. Fora de campo, a Copa do Mundo já é um sucesso.
Ronaldo e Romário, Batistuta e Cláudio Lopes, Asprilla e Rincon. As seleções sul-americanas chegam à Copa com grandes duplas de ataque, mas não são os atacantes do Brasil, Argentina ou Colômbia que têm as melhores médias de gols jogando juntos. Os números garantem a Ivan Zamorano e Marcelo Salas o título de dupla mais positiva do futebol sul-americano. Sorte do Chile, que vai poder contar com o talento desses dois grandes craques na Copa da França. Vamos conhecer um pouco mais a seleção chilena. O Chile é uma estreita faixa ao longo do Oceano Pacífico, um país que tem estações de inverno, praias e o deserto de Atacama. A riqueza natural não se repete no futebol. O Chile passou 16 anos afastado de uma Copa do Mundo. A farsa do goleiro Rojas nas eliminatórias para o Mundial de 90 fez com que a seleção chilena fosse suspensa por 4 anos pela FIFA. De volta à disputa por uma vaga, o Chile decepcionou na estreia empatando com a Venezuela. O técnico Javier Ascargota foi demitido e substituído pelo uruguaio Nelson Acosta. Com Acosta, o time embalou e conseguiu a classificação na última rodada. O Chile ficou com a 4ª vaga da América do Sul, atrás de Argentina, Paraguai e Colômbia, deixando Uruguai e Bolívia de fora. O primeiro jogo na França vai ser contra a Itália, dia 11 de junho. Depois, os chilenos enfrentam a Áustria, dia 17. A terceira partida vai ser diante de Camarões. A equipe tem problemas defensivos e o goleiro Tapia sai mal do gol. Mas a dupla de ataque da seleção é uma das mais badaladas do futebol mundial. Ivan Zamorano já era artilheiro aos 16 anos e não demorou muito para ser negociado com um grande clube europeu. A passagem pelo Real Madrid foi vitoriosa, mas uma proposta milionária do Inter de Milão levou Zamorano para a Itália. Com a chegada de Ronaldo, ele perdeu a vaga de titular e pode ser negociado depois da Copa. Mas na seleção, Bambam, como é chamado pela torcida, tem vaga cativa no ataque e ainda é o capitão do time. Marcelo Salas é outro ídolo dos chilenos. O sucesso no River Plate, onde foi tricampeão argentino, valeu a Salas um contrato sensacional com o Lazio, para onde ele vai depois do Mundial. Salas foi o artilheiro do Chile nas eliminatórias com 11 gols em 13 jogos. O atacante foi eleito o melhor da América do Sul por jornalistas de vários países. Os chilenos esperam compensar as deficiências defensivas com muitos gols de Zamorano e Salas para que a seleção faça uma boa campanha. A festa continua. Esse é o título da exposição do artista plástico brasileiro Juarez Machado, na capital francesa. O tema é a gastronomia, mas serve para matar em grande estilo a fome de bola dos torcedores brasileiros. Morando há 16 anos em Paris, o artista plástico Juarez Machado está expondo na charmosa Rua de Seine, entre livrarias e outras galerias de arte. São 54 quadros que têm como tema A Festa Continua. A inspiração do artista vem dos prazeres da boa mesa. Essa exposição A Festa Continua é um culto à mesa. Não é? A boa comida francesa, os bons vinhos, os bons queijos. Então essa exposição é isso, é essa coisa da mesa que é um ponto de comunhão, é um ponto de encontro. Juarez Machado volta aos anos 20 e cria situações em que casais estejam se divertindo à mesa, ou se arrumando para um programa, ou já numa festa, como nesse quadro que dá título à exposição. Há 2 meses, Juarez Machado foi convidado para pintar um quadro sobre o castelo Grande Romaine, onde a seleção brasileira está hospedada. O convite foi aceito e o resultado é este aqui. Apesar do quadro não fazer parte dessa exposição, o tema Festa através do piquenique está presente nas pinceladas do artista. Eu sinto que os franceses estão fazendo essa Copa do Mundo, mas contando com a nossa festa. Com a nossa ajuda. Com a nossa ajuda na festa, é verdade. Essa coisa alegre que a gente tem, eles estão contando com isso. Sem Romário e Dunga, Zagallo comandou hoje o primeiro coletivo da seleção brasileira. 3-0 para os titulares. Ronaldo fez 2. Pela manhã foi só um ensaio. Romário tocou na bola, caminhou e teve tempo para pensar. À tarde, o baixinho e o amigo Dunga fizeram fisioterapia num clube. No coletivo, os jogadores mostravam disposição. Doriva treinou no lugar de Dunga. Zagallo orientou o posicionamento da defesa para os contra-ataques do inimigo, ponto fraco da seleção. Quando você está num jogo, que você está atacando, a perda da bola é que abre espaço. Então, consequentemente,
essa condição de mentalização que o jogador tem que fazer é que é importante. O bom mesmo ficou para o ataque. Ronaldo marcou 2. E Rivaldo, numa linda cobrança de falta, fez o terceiro gol. NBA, Chicago Bulls e Indiana Pacers estão jogando agora a 5ª partida da final da Conferência Leste. Chicago está vencendo por 35-16. Amanhã tem Mundial Feminino de Basquete aqui no Canal Campeão. O Brasil joga contra a Hungria a partir de 1h da tarde. O Sport TV News volta amanhã. Boa noite.